Ave Maria. Hoje, dia 14 de janeiro de 2021, da primeira semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 1, nos versículos do 40 ao 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: Se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus ficou cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus o mandou logo embora, ameaçando-o severamente: Não conte nada para ninguém, vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte as pessoas iam procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nesta quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, a instituição da Eucaristia, nós nos deparamos com esta realidade tão difícil. Um homem acometido por uma enfermidade, a lepra, que naquele tempo era muito sofrido, e eles viviam fora da cidade, em cavernas, em grutas, e claro, completamente isolados da civilização, dos seus queridos entes, e de toda esta realidade. Nos conta o evangelista que o leproso vem ao encontro de Jesus, ou seja, com certeza a voz já tinha se espalhado de que Jesus, o Nazareno, estava curando e estava transformando as vidas, pregando a chegada do reino e a conversão dos pecadores, Mas Jesus trazia uma nova realidade, instaurava aquilo que o profeta Isaías falava, no servo do Senhor, que veio para instaurar um tempo da graça de Deus. E então ele vai ao encontro de Jesus e lhe pede confiadamente, suplica a Jesus, E realmente dizendo: Se queres, tu tens o poder de curar-me. E Jesus diz: Eu quero ficar curado. Então, esta realidade de Jesus, que tem autoridade, a autoridade do Filho de Deus, e ele pode curar, libertar, restaurar, inclusive expulsar os demônios. E claro, Jesus recomenda que ele não saia espalhando, mas que apresente-se ao sacerdote para oferecer o sacrifício como testemunho, ou seja, ao ser purificado, ele tinha que ir ao sacerdote para que os sacerdotes atestassem que ele estava curado e ele poder voltar ao convívio de toda a sociedade. Mas todo o contrário aconteceu, E Jesus estava proibido praticamente de entrar nas cidades. Tamanha era a expansão da notícia, da voz de que Jesus estava curando. Nós percebemos no sentimento que Jesus teve. Jesus se comove com a dor, com o sofrimento do outro. É a experiência de ter compaixão. Jesus se compadece do leproso. Jesus se compadece da dor da humanidade. E claro, nós podemos imaginar toda esta realidade, onde o mundo está assolado por esta pandemia. E quão difícil é esta realidade, Os idosos, as pessoas do grupo de risco, que devem estar em casa, mas ao mesmo tempo o medo de estar em casa e serem contaminados, e que tem acontecido em grande número, porque muitas pessoas que saem de casa, que realmente não estão no grupo de risco, não se preocupam, não têm o zelo por aqueles que estão em casa. A gente tem visto nas reportagens quantas pessoas vão para balada, para festa, para isso e aquilo, e agora no final do ano, quantas pessoas propagaram este vírus. Por quê? Porque não tiveram cuidado, a higiene com as mãos, a higiene com todas as coisas que tocavam, que pegavam, a higiene na utilização da máscara, porque não é só utilizar a máscara, mas a máscara precisa ser lavada,
né, precisa ser trocada, né, todas estas realidades. Nós percebemos que a humanidade, né, e claro, principalmente aqui no Brasil, a gente tem visto o descaso para com o outro. As pessoas querem divertir-se e não estão preocupadas com o amanhã, né? Só que o amanhã tem causado grande preocupação aos hospitais cheios, sem leitos, sem poder oferecer oxigênio e os respiradores. Aí depois vão chorar o leite derramado. Jesus nos ensina que é necessário nos sentirmos amados. E ao nos sentirmos amados, amar o nosso próximo. Amar aqueles, né, que nos deram a vida, amar aqueles que estão ao nosso redor, mas acima de tudo, amar o irmão, porque vejo Jesus no outro. Né? Jesus teve compaixão, não conhecia, né, o leproso, não conhecia tantas pessoas, mas o que ele fez? Ele ajudou, ele esteve próximo, deu uma palavra, deu um incentivo, mas acima de tudo, Jesus restaura a vida das pessoas. E que realmente nós estamos precisando de uma restauração interior. As pessoas não têm Deus e por não terem Deus no coração, vivem de qualquer jeito, desleixadas completamente, né? Tratam os outros como se fossem qualquer animal, mas nem qualquer animal, né? Um animal desprezível. Porque hoje se cuida de cachorro, de gato, de uma ave, de um animal de estimação com mais carinho do que do próprio semelhante. A humanidade está se desumanizando. Acorramos a Jesus para que Ele venha em auxílio desta humanidade que precisa de Deus, que precisa de uma direção, que o prazer pelo prazer não leva a nada, mas que a nossa fé em Cristo Jesus nos levará ao tudo. Que Jesus venha para sanar as nossas enfermidades e nos dar um sentido verdadeiro e pleno para as nossas vidas. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.